Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ir, mas por enquanto não vá. Venha chegando com a gente aqui, porque hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar de pessoas, vamos falar de recursos humanos, vamos falar de projetos e de engajamento de colaboradores. É isso mesmo, Felipe? Exatamente, gente. Tudo bem? Muito obrigado pela participação. Pode ir, planeje, organize e destine o seu imposto de renda. Conte, estou muito feliz aqui com a presença da Mirema. Tudo bom, Mirema? Muito bem-vindo. Bem-vinda. Muito obrigado. Conte um pouquinho mais dessa empresa maravilhosa, americana, nossa nova cliente. Conte, estou muito feliz aqui. Parceiraços muito bem-vinda, nossos. especial então, é isso? Exatamente, olha o sorrisão aqui da FS For You. Mirema, por favor, se apresente, conte para nós. Quem é você? Como é a empresa? O microfone é seu. Por favor, bem-vinda. Ok, obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Bom, então eu sou a Mirema, eu sou uma profissional de RH, já atuo há mais de 20 anos nessa área, em grandes organizações, sempre atuo em grandes organizações, sou daqui de Curitiba, tenho uma pet, eu não tenho filhos, tenho meu marido, sou casada, mas já trabalhei em outras empresas, inclusive fora de Curitiba. E há 1 ano e meio eu estou na Dexian, que é uma multinacional americana. Nós trabalhamos com alocação de profissionais para a área de TI, esse é o nosso foco, o nosso core em termos de business. Mas a Dexian mudou muito nesses últimos 3 anos. Nós nos chamávamos DISES. Mas o que foi que aconteceu? Por que dessa mudança? A empresa fez aquisição de outras companhias estratégicas nos Estados Unidos e nós dobramos de tamanho. Hoje somos quase 12 mil colaboradores globalmente, sendo 800, quase 800 só aqui no Brasil. E aí nós mudamos de DISES para Dexian. A maior aquisição que nós tivemos foi a Signature Consultants, e viramos a chavinha. Nos Estados Unidos foi em maio do ano passado e no Brasil, dezembro do ano passado. Então, é um pouquinho da nossa história, e a empresa vem crescendo muito nesses últimos anos. Desde que eu entrei, cresceu aí mais ou menos em torno de uns 20%. Crescimento bom, principalmente no cenário que a gente tem aí de mercado, mas obviamente que o cenário de tecnologia ele é um pouco atípico, né? E a gente vai conversar, Filipe, justamente sobre essa atipicidade desse profissional de TI. Mas antes da gente chegar lá, me conta um pouquinho, por que trabalhar com pessoas, Mirema? O que te cativou para ir para a área de RH? Boa pergunta. A minha formação inicial é psicologia. Inicialmente eu queria atuar somente em clínica. Mas no último ano eu me dei uma oportunidade de fazer estágio na área organizacional. E aí o bichinho me picou. Eu me apaixonei pela área organizacional e desde que eu me formei eu atuo em RH. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas e eu tenho uma crença muito forte de que as pessoas podem se desenvolver e se desenvolvem o tempo todo. Então eu acho isso lindo. Então isso faz com que eu acredite que existe possibilidade, todas as pessoas têm um imenso potencial. Só precisa ter um incentivo e também querer. Sim. A motivação tem que vir de fora, mas também de dentro, né? A Mirema estava contando para a gente aqui nos bastidores que ela já teve uma experiência como professora também, né? E eu como professor, também posso atestar que como é bom a gente ver as pessoas se desenvolvendo. Mas precisa do estímulo, precisa do incentivo, precisa que pessoas acreditem nelas, né? E hoje o gestor de RH, o departamento de RH deixa de ser um departamento nas empresas, Filipe, para ser cada vez mais um gestor de clima, de organização, de cultura e de experiência das pessoas que estão dentro da organização. Deixa de ser aquele departamento que faz o benefício, Sim. o treinamento, a ginástica laboral. Gente, RH não é isso. Gente, vem em primeiro lugar. E eu costumo dizer, Mirema, que o mundo está cheio delas. São mais de 8 bilhões de pessoas. Então, para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, você goste, acredite, aceite ou não, o mundo está cheio de pessoas e você precisa aprender a lidar com elas. E quanto mais rápido, melhor. Melhor, né? E agora, conte.
Agora, se eu não sei, se eu tenho uma dificuldade, talvez o RH possa ser o grande desenvolvedor dessas habilidades interpessoais dentro da organização. É isso mesmo, Mirela? Exatamente. E hoje o RH, ele não está mais nos bastidores, ele está no front, ele está no negócio, junto com os nossos executivos. A gente precisa estar atuando e entender do negócio, porque executar é fácil, mas olhar para as pessoas e olhar para o business ao mesmo tempo, né, de uma maneira estratégica, esse é o nosso grande desafio. Claro, a gente sempre fala assim, né? Atrás de um CNPJ existem vários CPFs e RGs, né? Então, não é só uma empresa, não é só aquele dado cadastral, mas é formado por pessoas com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas frustrações, né? E trabalhar isso dentro de uma empresa não é tão simples, né? A gente tem todo o processo do ser humano como um todo. E isso é muito importante, né? A gente trazer essa visão do RH para dentro do podcast, que todo mundo fala, lei de incentivo é só fiscal, é só marketing. Não. Muitas empresas têm o RH como base estrutural nas decisões sobre lei de incentivo também. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de impacto, além das pessoas internas, as pessoas externas, que recebem o recurso, que vão executar o projeto, que também são seres humanos. São seres humanos. Também são RGs que têm CPFs. Então, essa conexão para nós, é muito legal ter uma pessoa de RH contribuindo aqui com o podcast. Obrigado pela presença, pela contribuição e pela paixão por pessoas, por vir trabalhar na área de recursos humanos. E veja que assim, ela não é simplesmente gosto de pessoas ou trabalhar com pessoas. Ela foi na área de TI, né, onde as pessoas são um pouquinho mais peculiares, é isso mesmo. Como é hoje trabalhar com o recrutamento, com a seleção, com o desenvolvimento e principalmente, Filipe, com a retenção desse profissional, que ele é mais exigente, né? Ele está escasso no mercado em algumas habilidades, em algumas áreas, e ele está sendo sempre, né, constantemente assediado pelo mercado. Então a empresa precisa fazer um trabalho de venda, né, de convencimento. Olha, aqui é o melhor lugar para se trabalhar, permaneça conosco. É um desafio. Eu imagino. De fato, é um desafio. Todos os processos que você citou, nós enfrentamos diariamente. Entretanto, nós temos percebido as pessoas cada vez mais engajadas, até porque a gente tem uma atuação bastante estratégica e diferenciada em termos de atendimento. Uma das estratégias, inclusive da minha área, que é a área de desenvolvimento, é estar presente com os nossos consultores e os nossos clientes constantemente. Nós realizamos de forma bastante estratégica a visita no cliente. Por quê? Porque os nossos consultores estão alocados nos clientes. Então, às vezes pode gerar um certo ruído, um certo desconforto. A quem eu pertenço? A Dexel ou ao cliente Essa crise XPTO? De identidade, né? Exatamente. Então, como que nós trabalhamos isso? Estando presente, acompanhando, fazendo follow-ups, reuniões de one-on-one, feedbacks, não só com os consultores, mas com os clientes. Então, isso é um diferencial da nossa organização. Então, o que é super importante e faz com que os nossos consultores se sintam pertencentes à nossa organização. Então, não foi nenhuma nem duas vezes em que tivemos oportunidades nos clientes dele ser internalizado e do consultor não querer, eu quero permanecer na Dexel. Então, para nós, isso é uma grande satisfação. Então, isso nos mostra que estamos no caminho certo, cuidando das pessoas. Não é fácil, é árduo, é um trabalho de formiguinha, mas é através das pessoas e desse cuidado que nós temos com as pessoas que a gente consegue trabalhar o engajamento, né, buscar profissionais. Nós temos ótimos profissionais e só complementando, nós atendemos hoje empresas nos Estados Unidos. Então, nós contratamos profissionais brasileiros para atender essas empresas. Hoje temos quase 10 empresas que atendemos, então todos os profissionais muito qualificados, não só tecnicamente, mas com o idioma. Tem que ter o idioma fluente. Então, assim, isso para eles é um crescimento gigantesco. E iniciamos também agora, no mês de maio, uma operação no México, também para contratar profissionais para
atender as empresas nos Estados Unidos. Então, assim, isso é um dos nossos diferenciais também e a área que mais cresce dentro da companhia atualmente. E Mirema, me diz uma coisa, diante dessa capilaridade, né, dessa atuação global em vários mercados, em várias culturas, o que você destacaria que seria uma particularidade do mercado brasileiro ou do profissional do Brasil? Claro que a gente sabe que não é fácil encontrar os profissionais. Mas eu já trabalhei em outras empresas multinacionais também. Nós, brasileiros, temos um diferencial que a gente é multitask. Perfeito. É muito difícil encontrar, principalmente nos países da Europa, pessoas que tenham tanta versatilidade quanto o profissional brasileiro. Isso eu falo com propriedade, né, de toda a minha bagagem, de toda a minha experiência. Então, o nosso profissional ele é muito valorizado, porque nós não temos só... Claro que temos alguns que são especialistas, mas mesmo os especialistas têm isso incutido dentro da nossa cultura, né, a versatilidade, a possibilidade de ampliar o seu escopo de atuação. Então, isso, na minha concepção, é o maior diferencial que nós temos do profissional brasileiro. E a gente vê cada vez mais as pessoas se capacitando, se preparando para estar dentro do mercado. Então, não é à toa que hoje, né, empresas nos Estados Unidos querem os nossos profissionais, né, e outros países também. Essa capacidade de multitarefa, de se habituar a outras necessidades, é uma questão do brasileiro mesmo, né? A nossa cultura faz isso, né? A gente não é treinado só para aquilo, mas se a gente precisar de outra frente, nós estamos sempre prontos a ajudar, literalmente, a vestir a camisa, né? Exatamente. Porque essa é a proposta. Um pouco assim do nosso histórico de crises, de dificuldades, né? Então, nós somos casca grossa. Verdade. Né? Então, a gente... É aquela história do brasileiro que não desiste nunca. Porque a gente vai procurar um jeito, tem que aprender uma habilidade nova, vai empreender, às vezes, por necessidade, por um período, depois volta para o corporativo, para a empresa, para a profissão. E isso desenvolve diferentes visões e habilidades, né? E como o mercado está carente desses profissionais, o famoso profissional T, que sim, ele tem uma verticalidade, um conhecimento mais específico, mas que ele também saiba navegar um pouquinho para o lado e conversar melhor com o par, conversar melhor com um parceiro, ou de repente até, puxa, na ausência de um colega de trabalho, ele assumir uma responsabilidade, porque o projeto está pegando fogo, e eu vou colocar a mão na massa, eu vou ajudar, o que não é dentro do meu job description, mas quando eu estou engajado com a empresa, e a Miriam pode me confirmar, não é aquela coisa de, Felipe, eu fiz a minha parte, você não fez a sua. Não. A parte é o todo. E claro. Então eu vou contribuir, vou cobrir o colega que está deficiente ou que não está presente, para que a empresa possa chegar no resultado, o projeto seja um sucesso e todo mundo possa ganhar. Né? Então, pelo menos essa é a visão que a gente espera de um bom colaborador, né? Que ele se engaje com uma causa. E aí, deixa eu te perguntar, Miriam, até para a gente entrar um pouco no assunto dos projetos incentivados aqui. Dentro dessa necessidade das empresas hoje, e mais acentuada no mundo de TI, né, de se afirmar, de se vender, de ser uma boa família, uma boa casa para esse profissional, como que esses projetos de incentivo podem contribuir com esse engajamento, com esse pertencimento dos colaboradores? Eu entendo que, primeiro, nós temos o nosso propósito, que é in the business for good, estar no negócio para o bem, para o bem da sociedade, das comunidades, das pessoas em geral, dos nossos clientes, colaboradores, e vem de encontro ao nosso propósito. Porque uma empresa que é socialmente responsável, isso impacta os nossos colaboradores, os nossos clientes, de uma maneira extremamente positiva. E nós já vínhamos com algumas pequenas ações nos últimos tempos de disseminar, né? Nós temos algumas pessoas que já atuam, inclusive, como voluntárias, mas a gente pode engajar ainda muito mais essas pessoas. Então, acho que veio realmente de encontro ao que a gente tem em mente, para projetar mesmo isso dentro da companhia e a própria companhia dentro do mercado, que é estratégico, obviamente. Então, eu fiquei na verdade, muito feliz e estou buscando entender ainda muito mais a respeito, né, desses projetos, dessa nossa parceria, para que a gente possa engajar ainda muito mais as pessoas, não só no nosso propósito, obviamente, mas
nos projetos, e por que não? Claro, e respeitar a missão e os valores das empresas, né, Conte? É muito importante e é uma da essência da FS4U, né? Então, ela tem que fazer sentido. Esse é o grande trocadilho, né, do nome da empresa, que eu achei fantástico, desde quando a gente fez o projeto de marca lá, que o Felipe me apresentou. Eu falei, cara, realmente faz sentido. Por quê? Porque você está trazendo projetos não pela necessidade do projeto, não apenas pelo resultado que a empresa espera, mas o que combina, o que dá match, o que faz sentido, o que conecta com o propósito da organização. Exatamente. Né? Então, qual é o DNA, né? O que pulsa o coração? Conta um pouquinho, Felipe, como é que essa mecânica assim, faz sentido para você, nessa expertise de identificar os melhores projetos, que no caso de uma gestora de RH, possa fazer mais sentido para o seu público interno, além daquilo que a gente já sabe, da exposição de marca, da presença num novo mercado, numa nova praça, mas como tocar o coração ou fazer criar o sentido de pertencimento desse colaborador quando ele participa, quando ele tem contato, ou mesmo quando ele percebe a marca, a empresa participando de projetos como esses. Claro, Conte, a proposta da FS4U, ela nasceu do básico quando a gente fala, né? Que é perguntar. As pessoas hoje têm uma deficiência e querem achar o que é importante. Mas quando você pergunta e dá voz para outro lado, você consegue ouvir que realmente o que toca o coração, qual é a estratégia, qual é a capilaridade, qual é o tema, quais são as ações que gerem interesse das empresas. Então, desta forma, parece que fica muito mais fácil o processo, até para que a empresa tenha a liberdade da escolha dos projetos, né? Então, a gente tem um portfólio vasto aí pelo Brasil, mais de 250 projetos em todas as áreas, onde a empresa nos brifa, podemos dizer assim, do que realmente é importante para ela. A gente faz uma seleção desse portfólio, encaminha para ela. A decisão, gente, é sempre da empresa, né? Então, tem os comitês, tem os departamentos. A agência, ela é uma facilitadora. Esse é o nosso papel. A gente quer facilitar o papel do RH, do marketing, do fiscal, para que o processo seja muito mais tranquilo, mais leve. E o mais importante é, após a empresa assimilar essa proposta, Mirema, a gente quer levar essa informação para o colaborador. Para que ele se sinta engajado. Você falou 3 vezes essa palavra me toca muito, que eu acho isso fantástico. Para que ele saiba o pertencimento daquela empresa, no que ela apoia. E como é bacana você ir trabalhar numa empresa que diz, puxa, esses valores convergem com os meus. Sim. Eu quero ficar aqui, eu quero que meu filho tenha maioridade, ou seja, o menor aprendiz, e venha trabalhar com uma empresa com essa mesma proposta e com essa mesma postura. Isso que eu acho que é um caminho sensacional. Complementando, claro. O nosso negócio são pessoas. Então, nós não temos uma linha de produção. Nós temos pessoas, então são pessoas alocadas em clientes. E como que a gente faz chegar lá naquele nosso consultor que está lá em Fortaleza, né? O conceito, né, do que é a nossa empresa, como que a gente trabalha. Então, é um desafio, como eu falei, constante. Então, é importante que nós tenhamos todas essas ações para que a gente... E esse é o nosso papel como RH, de disseminar, né, tudo que a empresa faz, né, não adianta nós contribuirmos, que nem nós falamos até nos bastidores. A gente contribui e está tudo certo. Mas será que é só isso? A gente não pode ampliar muito e mais, além, fazer mais, né? A nossa atuação? Será que a gente não pode contribuir com algum projeto que está lá em Fortaleza, por exemplo? E por que não? E por que esse nosso colaborador não pode, eventualmente, ser um voluntário? Então, assim, é o nosso papel de disseminar, de dentro da própria organização, para que as pessoas realmente possam se sentir pertencentes, né? Entender que nós estamos trabalhando, né? Nós temos nossos valores e o nosso propósito, e que nós colocamos em prática o que está escrito, porque o papel aceita tudo, mas fazer na prática é
é um outro ponto, claro. Mas isso é importante. E talvez valha muito mais o trabalho de formiguinha que você comentou, porque ele é constante, né? Então isso gera uma consistência e é muito mais forte e significativo uma consistência de pequenas ações, mas de uma coerência, do que uma única ação pontual muito forte, muito espalhafatosa, mas que uma vez, sabe, há 10 anos atrás a gente fez isso e nunca mais fizemos mais nada. Sim. Então é frágil, não sustenta. Frágil. E o pouquinho, mas feito com consistência, acredito que é o que toca as pessoas, é o que convence, as pessoas percebem no dia a dia, puxa, existe uma congruência com o meu valor, com o valor da empresa, eu quero permanecer aqui. Exatamente. E Conte, uma questão bem importante que a FS4U trabalha muito forte, a gente não quer só investidores e patrocinadores. A gente quer que as empresas sejam participantes. Sim. Então, esse é um processo de construção. Não é só apenas redirecionar o imposto e fiz o meu trabalho e está tudo bem. Como que a gente pode ser participante no processo, literalmente atual e atuante no projeto? Então, isso é uma forma que a gente está trazendo para dentro das empresas, para que a gente tire só o conceito dizendo, poxa, eu ajudo, que é o que o Douglas sempre fala aqui, diz, pelo amor de Deus, a gente não ajuda ninguém, porque o ajuda é momentâneo, a gente sabe disso. Como que eu conecto o negócio, mas como é que eu posso ser participante? E aí a gente vê o sangue nos olhos do colaborador que ele quer essa oportunidade que a gente estava falando, dele demonstrar, dele querer ser um voluntário do bem, que essa é a missão da empresa como da FS4U, né? Vamos ser mais práticos aqui, né? Então o Felipe comentou que a Dex é um cliente novo. Conta pra gente, Felipe, quais são esses projetos e como aconteceu, Mirema, esse seu envolvimento enquanto RH com esses projetos que a empresa tem incentivado? Na verdade, os projetos foram definidos internamente, né, junto à nossa diretoria, nosso CFO, que esteve à frente, né, desses projetos, e escolhemos 4 projetos para fazer o aporte. E são projetos aqui da nossa região, né, de Curitiba e região metropolitana. Você quer que eu cite os projetos? Fique à vontade, quiser pode te ajudar também. É um projeto de revitalização da Biblioteca Pública aqui do Paraná, a nossa grandíssima biblioteca, né? Eu vou colar, tá, gente? Claro. A PAI de Pinhais, né? Que é o Fundo da Infância e da Adolescência. O tênis de cadeira de rodas também. Na Lei do Esporte. Lei do Esporte e o Hospital Cajuru na Lei do Idoso. Na Lei do Idoso. Então foram projetos muito significativos e a gente procurou, né, na pessoa do nosso CFO, escolher essas vertentes, né, para não ficar, né, numa única vertente. Mas Felipe, primeiro, pode? Segundo, não conflita ou você divide esse orçamento? Como é que funciona esses múltiplos projetos em paralelo? Vamos lá, Conte. Ou a empresa é realmente muito rica, super avitária, tem um imposto muito alto e se dá esse luxo de ter tantos projetos? Como é que pode e deve, gente. Vamos lá. As leis incentivam as empresas que tributam pelo lucro real e têm lucro, elas podem destinar até 10% do imposto. Desses 10% são fatiados, então, 4% para a cultura, como o projeto da biblioteca, 2% para o esporte, como o projeto de tênis, 1% o projeto do Fundo da Infância e Adolescente, como o projeto da PAI de Pinhais, 1% do Fundo do Idoso, que é do Hospital Cajuru, e temos os 2% que é o Pronon e o Pronas. Pronon voltado à oncologia e o Pronas a deficientes, na questão das APAES muito fortes também. O que acontece com o Pronon e o Pronas? Como são leis que sempre saem no final do ano, e quando a Dexon foi fazer o aporte já não tinham mais projetos, porque eles recebem recursos muito rápido. Então não tinham como fazer esse processo. Mas eles utilizaram todas as leis não são concorrentes. Isso é uma coisa muito importante. O terceiro setor e algumas empresas têm essa dúvida ainda, Conte. Então é importante a gente usar esse mecanismo da informação. Não briga com o outro, né? Não briga. Então eles somam, gente. Então os 10% você pode fazer. Poxa, Felipe, mas eu quero só fazer esporte. Pode, mas tenha consciência que os outros impostos estão indo para o governo. E a gente pode redirecionar para uma causa do bem, para uma causa que faça sentido para a empresa. E a sua empresa não vai perder um percentual dessa destinação para um projeto A, porque ela está investindo num projeto B de uma outra categoria. Né? Exatamente. Ou seja, eu não vou tirar 2%
para investir para aportar no esporte, tirando dos 4% da cultura. Então isso ainda é uma dúvida muito grande. Gente, esses 10% ele é dividido, é uma somatória, na verdade, né? Somatória. De várias leis complementares que vão construindo, cada uma no seu setor, uma composição de recursos que já está saindo do caixa. Já está saindo do caixa. Já está na mão do governo e o meu direito é redirecioná-lo para uma causa que faz sentido. Que faça sentido, né? Se existe essa possibilidade, por que não? Sem custo. E ainda a gente pode ter a exposição de marca, engajar colaboradores, gerar negócios e o mais legal de tudo, gente, fazer o bem. Isso. Esse é para o nosso employer branding e para a captação de candidatos. Isso é muito positivo. Conversa com o propósito da marca, atribui um valor adicional, um valor superior, né, para um colaborador mais exigente, que quer se sentir parte de algo maior. E Mirema, para a gente ir encaminhando para os finalmente aqui, conta um pouquinho como é que está sendo a percepção dos colaboradores, se existe algum envolvimento direto deles, ou o que eles comentam, né, ou seja, como que a gente usa a famosa rádio peão, que muitas vezes fala mal, solta aquelas fofocas, para falar coisas boas, para promover os projetos, para envolver todo mundo. Nós estamos começando a disseminar internamente para os nossos colaboradores, né? Nós temos algumas plataformas, as quais nós disponibilizamos para os nossos colaboradores. Nós temos nossa agência de marketing, que também trabalha, né, os nossos conteúdos para que a gente divulgue nas nossas mídias sociais e através da minha área que é desenvolvimento humano, por meio das minhas analistas, que são as consultoras, né, que apoiam os nossos consultores alocados. Então, é essa forma que a gente vai disseminando. Nós temos também alguns eventos internos que são conduzidos pelo nosso CEO, um evento interno mensal, onde a gente dissemina também as ações que nós realizamos internamente. Sensacional, excelente. E além disso, ainda tem o processo de gestão. Esqueci de falar que é fundamental, que é o acompanhamento do projeto. Então, a FS4U tem esse cuidado com as empresas para que vocês saibam o que está acontecendo literalmente com o imposto que foi redirecionado e acompanhar o status dos projetos. Qual a evolução desse projeto, que isso é muito importante também, essa devolutiva. Então, mensalmente, a gente manda esse material para a empresa para vocês terem esse acompanhamento e esse processo, que eu digo que é um dos mais importantes de toda a gestão, de toda a assessoria gratuita da FS4U, muito importante falar isso, no nosso respaldo aos nossos clientes do que está acontecendo nos projetos. Muito bom. Ou seja, além dessa responsabilidade e dessa oportunidade de protagonizar, de ser participante, como o Filipe bem falou aqui nos projetos, acaba tendo também um nível de governança para ter uma observabilidade, uma transparência no que está acontecendo e como o recurso está sendo aproveitado lá pela entidade, pelo projeto, né? Ou seja, a empresa não apenas ajuda, como a gente comentou aqui, mas ela é uma auditora também do governo de como esse dinheiro, esse tributo está sendo bem aplicado, ou se não está sendo bem aplicado, ela pode sinalizar, né? Pode apontar o dedo e influenciar de alguma maneira positiva. Mas o que é muito importante, Mirema, esse momento aqui da gente compartilhar isso, mais do que a gente contar o que a Dexens está fazendo e como está utilizando isso para o seu público interno, além de outras exposições e tudo mais, é incentivar você, ouvinte, espectador aqui que está nos acompanhando, que você também pode fazer, que você também pode levar isso para dentro da sua empresa e, assim como a Dexian, fazer bem feito e, por que não, potencializar esse propósito de marca que vai conectar com mais colaboradores, com mais clientes e projetar o seu negócio no mercado de uma maneira muito mais responsável. Em eras de ESG, né, isso deixa de ser apenas uma pressão ou uma sigla bonita para ser um propósito feito de pessoas, para pessoas, por pessoas. Né? Exatamente. E assim, os tempos mudaram. E cada vez mais, a única certeza que nós temos é que as mudanças elas virão. E hoje, para mim, é condição olhar para as pessoas e para a sociedade como um todo. Então, eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar
empresa socialmente responsável. Eu tenho uma satisfação porque eu sempre trabalhei em empresas socialmente responsáveis. Isso traz realmente um compromisso, além do orgulho e o engajamento de que a gente também está contribuindo, direto ou indiretamente. Então, eu acho que tenho certeza, né, que essa ação vai engrandecer muito mais a nossa empresa. Ela já vem crescendo e com isso ampliando ainda mais, né, o nosso engajamento. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos projetos. Filipe, considerações? Para a gente fechar, a gente criou aqui um ritual, Mirema, que a gente faz um brinde com as canecas e vamos brindar essa transformação do ser humano, uma transformação do bem, usando a lei de incentivo e gerando impacto nesse mundo aí que está precisando tanto, com tantas mudanças. Vamos ser a transformação do bem. E a nossa parceria. Exatamente, brindamos a nossa parceria. Muito obrigado, gente. Tá aqui. Esse foi mais um Pode Ir. E agora você já pode ir e corra para o próximo episódio. Deixe que é o podcast da Faz Sentido para você. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.